Muito boa noite, minhas amigas e amigos de Ideal Espírita, com imensa alegria que estamos aqui dando início a mais este programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde estaremos dando continuidade aos nossos estudos sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, falando um pouco sobre um assunto muito importante, pertinente a todos nós: a orfandade, onde ali o codificador nos expõe a situação dura, e triste dos órfãos, ainda mais quando se refere a esses irmãos abandonados na infância. Então espero que todos estejam bem, desejando muita saúde, muita alegria. Mas antes, gostaria de agradecer a oportunidade, enviando as minhas saudações fraternas ao nosso querido e estimado amigo Davi Ascenso, ele que está sempre à frente deste trabalho tão notável e importante, e também aos demais, palestrantes, amigos e companheiros que participam conosco, colaborando, trazendo aí semanalmente os temas do Evangelho, no sentido da divulgação dos ensinamentos de Jesus. Então, que possamos sermos envolvidos neste clima de paz e de amor, rogando ao Mestre querido, a pleiade de amigos espirituais, que possam então derramar a sua bendita luz amorosa em nossos corações. Ali no início deste texto que traz o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, nas palavras iniciais ditadas pelo espírito familiar, isto ditado a Kardec em Paris no ano de 1860, ele diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. É como ele nos coloca, realmente não existe coisa pior do que a indiferença, não é mesmo? O desprezo dado a uma criança, relegado ao relento, ao próprio abandono, à própria sorte. Este sentimento de rejeição que muitas delas experimentam, de repulsa que vivenciam, doendo-lhe intimamente mais no fundo da alma do que na própria carne. Até mesmo mais do que a falta de um pedaço de pão ou de um copo de leite, às vezes de uma coberta para lhes proteger do frio ou de um remédio restaurador para a saúde. Embora saibamos que o amparo material seja imprescindível, sim, que precisamos dar a priori, esse socorro primordial para poder amparar o físico. Mas esses pobres, essas criaturas que vivem na orfandade, eles sofrem uma dor superlativa, a dor que possamos talvez nem igualar aqui na Terra o que eles passam. Talvez quando deixam até mesmo seus corpos físicos. Mas a dor moral, ela está ali, presente nos seus corpos espirituais. Eles sentem esta dor moral, que é muito mais intensa que a dor física. Não, lógico, repetimos,
que o desprezo, né, a indiferença que eles sofrem pelo desamparo material não seja menos. Mas, quando eles sentem na alma esta falta de carinho, de atenção, eles convivem com a incerteza permanente, o medo de um sentimento desolador, devastador, onde a esperança de dias melhores acabam se desvanecendo diante desta cruel e insensível realidade humana. Porque sabemos, né, meus amigos, que vivemos tempos difíceis, onde o egoísmo ele recrudesce cada vez mais. Nós vemos aí exemplos, né, de familiares, às vezes uma mãe que um ato de atrocidade comete, nem precisamos citar, né, o gênero que às vezes fazem por abandonar esses pobres rebentos. De pais, né, cuja missão sagrada, então, que deveria se dedicar com seu desvelado amor, amparo a essas criaturas, acolhendo-as dentro de uma melhor, né, estrutura psicológica, emocional e espiritual. Então elas ficam, não raro, quando crescem, à mercê desta marginalidade, da criminalidade social. Aí não podemos culpar, né, esses jovens, esses homens que aí estão na marginalidade, na criminalidade, porque elas tiveram os reflexos, tiveram isso decorrente da própria infância. Então nós acabamos trazendo dentro de nós aquilo que recebemos nos primórdios do nosso desenvolvimento físico, moral, social. E principalmente na família. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ela chegou até mesmo a realizar certa vez um teste, né, onde fizeram assim, eles colocaram uma menina de 6 anos ali sozinha, bem vestida, perfumada, bem produzida, lógico, numa calçada movimentada e depois dentro de um restaurante. E fizeram o quê? Com as câmeras, né, que ali estavam escondidas, passaram então a filmar aquelas pessoas, né, e ali conversaram, a partir dali passaram a conversar com ela, perguntando onde estavam seus pais, naquela preocupação natural, né? Dando-lhe aquele carinho, dando-lhe comida, às vezes um naco de bolo, alguma coisa assim. Pois bem, depois disso, a mesma menina, ela foi maquiada, a mesma, hein? Como ela se estivesse suja, né? Puseram ela sobre os trajes maltrapilho e a reação das pessoas foi oposta, né? Sem dúvida. Então, algumas delas passaram então a esconder suas bolsas, né? Se recolheram, outras xingaram a garotinha e a filmagem teve até mesmo que ser interrompida porque a menina, né, saiu chorando do restaurante. Bom, então foi chocante. Por menos, né? Ver aquela diferença, né, de tratamento que a mesma criança havia recebido quando ela estava bem vestida. Então, antes cuidada com carinho e atenção, agora desprezada e só. Então, quantas injustiças temos ainda nesse mundo? A gente repete aqui, essa injustiça está atrelada a um dos vícios que ainda mais predomina, o pai, né, de tudo isso, que é o egoísmo, que também é o orgulho, é a chaga da humanidade, como nos descreve, a chaga moral, né, que ainda se arrasta pela humanidade, nós ainda somos seres inferiores. Então, quantas lágrimas se secaram ali sozinhas, sem que talvez ninguém pudesse as enxugar, né? Quantas crianças, muitas vezes ali, sofrendo a fome,
sofrendo a dor, né, do abandono. Então o órfão, ele sente que não tem alguém que lute por ele. Já imaginaram isso? É a mesma coisa, dando uma comparação muito assim, pálida, né, podemos dizer. Imaginemos nós dentro de uma grande floresta, uma floresta virgem, onde que não, talvez não tenham o contato, ou pouco do homem, e ficássemos ali no meio delas abandonados, sem nada. Imaginemos o desespero. Lógico que não estaríamos sofrendo desprezo, mas o desespero de estarmos ali sem o auxílio, sem o socorro de alguém. Acrescido a isso, agora imaginemos essa criança na sociedade, né, comparada a essa floresta, mas agora ainda considerando as pessoas indiferentes à sua volta. É triste. É muito triste alguém que não lute por ele, que a despreze. Quantas são assim? Não é? E aí tem que o quê? Aprender a se virar sozinhas essas crianças. Não só as crianças, mas meninas, meninos, homens. Porque quando nós falamos em orfandade, são aqueles que foram abandonados, ou em tenra idade, ou numa idade de adolescente, e aí que dão ainda essa sequência à vida toda, né? Então imaginemos como que fica o psicológico dessas pessoas, dessas crianças. Então não podemos culpá-la porque elas são hoje, né, o que fazem. As suas emoções, elas ficam, de uma certa forma, endurecidas. Porque ela precisa o quê? Lidar justamente com as tristezas da vida, sem aquele aconchego, né, do colo materno, que a gente sabe como que é gostoso o colo materno. Mesmo que a gente está ali já grandão, a gente chega ali, quer o colo da mãe, que a gente está muito carente, tem momento. Então imagina essas pequenos irmãos nossos que jamais tiveram, que foram abandonadas. Tenha também o ombro do pai, né? Ou de alguém que lhe traga aquele consolo, a orientação, quando é preciso. Então descreve, desculpe, então nos descreve este espírito familiar que está aqui, né? Nas instruções que Kardec nos traz nesse capítulo, que Deus, dentro da sua bondade e sabedoria, ele permite que haja esses órfãos. Justamente para o quê? Chamar a nossa atenção, como diz ele ali, nos exortar a servir-lhes de pais, ainda que pais adotivos. Isto aí que consiste a oportunidade, meus amigos, por meio da justiça reencarnatória, em podermos reparar talvez aquela deserção de outra vida, que não tenhamos assumido integralmente na missão de pais ou tutores, pois muitas das vezes a criança que socorremos e amparamos hoje, ela nos foi cara noutra encarnação, ou seja, ela nos ajudou, ela esteve ao nosso lado. E se caso pudéssemos nos lembrar dessas almas que nos ajudaram, já não passaria nem ser mais caridade de nossa parte, mas um cumprimento do dever. Que estaríamos ali ajudando aquele que nos ajudou. Então, que divina caridade, né? Amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitando que sofra a fome, o frio, dirigindo-lhe a alma pelos caminhos do bem, dando aquela educação espiritual, a fim de que ela não se perca para o vício. Porque a gente sabe que o mundo existe
inúmeras armadilhas, coisas que nos atraem, as seduções, que fazem com que as criaturas acabam perdendo a oportunidade de seguir aquilo que assumiram ante a espiritualidade, antes de encarnar. Porque nós estamos seguindo um caminho, e muito fala mais alto o caminho do mal para nos tentar e nos arrastar às viciações do que o bem. Já diz, né, no Evangelho também, no outro capítulo, que a porta da perdição ela é larga, enquanto que da salvação ela é estreita, não é? Desculpe, já. Então agrada a Deus, de uma certa forma, e nem de certa forma, né? Isso agrada a Deus, porque nisso que está a excelência do amor de Deus. É assim que temos que colocar. Quem acaba estendendo a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Já o próprio Cristo já nos ensinava conforme está ali na narrativa evangélica em Mateus capítulo 25, versículo 40. Quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos, é a mim que está fazendo. Aí pode reparar aí o quadro, né, atrás. Jesus acolhendo os seus irmãos em evolução, as crianças, sobre o símbolo da pureza. Como é triste, né, pessoal, a gente imaginar uma criança indefesa, sem poder como agir, sem poder como procurar por seus meios a sua própria conservação, o seu equilíbrio. É muito triste. Mas vamos lá. No livro chamado O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, junto com Valdo Vieira. Valdo Vieira até já desencarnou também. O espírito de Humberto de Campos, ali no livro, está como irmão X, mas é o irmão Humberto de Campos, o espírito dele. Ele nos traz a história chamada A História de um Pão. É o nome do texto, História de um Pão. Quando ali o personagem Barzabás, né, que é um tirano, ele havia demandado o reino da morte. Ou seja, havia desencarnado buscando então debalde, né, reintegrar-se ali no grande palácio que lhe servira um dia de residência. Ou seja, ele tentou, após a morte, voltar à sua casa, na convivência, né, da família. Então, a viúva, né, então, alegando infinita mágoa por ele, ela acabou se desfazendo, né, da moradia, vendendo-lhe todos aqueles adornos onde havia as baixelas, candelabros, telas, né, jarrões, tapetes, perfumes, joias, relíquias, tudo ali sob o martelo do leiloeiro, do leilão. Né? Fizeram um leilão. Enquanto ali os filhos, né, eles querelavam, brigavam ali no tribunal, disputando que é a melhor parte da herança. Tem muito disso. Né? Então ninguém lhe lembrava o nome, a não ser querer para tirar a fortuna. Né? Então ninguém lembrava dele. Desde que não fosse que para reclamar justamente o ouro e a prata, como descreve Humberto de Campos, que doara aos mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava em nenhum momento, então tentou agora o interesse afetivo, né, de antigos companheiros da infância. Então, todavia, né, acabou encontrando entre eles simplesmente a recordação dos próprios atos, né, de malquerença e de usura. A primeira coisa, quando nós às vezes imaginamos amigos, que entre aspas dizemos ser amigos, buscamos eles, não, esses vão falar bem da gente, encontramos eles ali fazendo maledicência, ditos perversos, né, contra nós. É uma decepção.
Então, Barsabás, então, ele entregou-se, né, diante de tudo isso, às lágrimas, né, de tal modo que a sombra acabou lhe embargando, por fim, a visão, arrojando-se ali nas trevas. Então ele vagueou por muito tempo, né, neste nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia ele aprendeu a pedir na oração. A orar, realmente. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora ele caminhasse ali às escuras, né, as próprias trevas que ele próprio se enveredou, eis que de súbito, ou seja, de momento, né, se lhe extingue a cegueira e ele então vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes, um palácio, uma coisa muito bonita. Então milhões, né, de estrelas, pétalas fulgurantes, ali passaram a povoar em todas as direções em que ele caminhava. E Barsabás, sem perceber, ele então alcançara a chamada Casa das Preces de Louvor. Era o nome que chamava ali na espiritualidade. Embora estivesse nas faixas inferiores do firmamento. E Barsabás, não obstante deslumbrado, ele chorou, impulsivo, ante ali um ministro, né, espiritual que velava ali ante o pórtico. E após ouvi-lo, generoso, então o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí ele, né, assim, um pouco intrigado, mas ai de mim, né, soluçando, muito desventurado. Eu jamais fiz o bem para alguém. Ele afirmava, convicto disso. Em verdade, ele prosseguiu, né, o informante, dizendo: em verdade, Barsabás, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue, né, dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e dos órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância, de crueldade. Porque ele foi um déspota, né? Foi uma pessoa que não tinha muita, assim, identificação com a própria caridade, vamos dizer dessa maneira, né? Entretanto, ele afirmou ali o ministro, né? Aquele nobre amigo espiritual. Entretanto, Barsabás, você tem aqui em teu crédito, né, ali na ficha dele, uma oração de louvor. E olha que interessante. E apontando-lhe a acanhada estrela que brilhava a feição de pequenino disco solar, disse ali ainda o instrutor para ele assim: olha, Barsabás, há 32 anos atrás, né, deste um pão a uma criança. E essa criança, ela te agradeceu em prece ao Senhor da vida. E chorando de alegria e consultando as velhas lembranças, então Barsabás, né, ele, assim surpreso, perguntou: mas acaso é o Jananquinho, o enjeitado? Sim, ele mesmo, o Jananquinho. Confirmando, né, ali o missionário divino para Barsabás. Segue então a claridade do pão que deste um dia, por amor, e livrar-te-ás em definitivo deste sofrimento das trevas. Então Barsabás acompanhou aquele tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se agora numa carpintaria humilde da própria terra. Ali então um homem calejado refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jananquim, aos 48 anos de idade. Então, como eles se estivessem identificados no doce fio da luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, né, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Então, com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro,
conquistar então Barsabás nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Que história mais linda! Importante para que a gente reflita. Tanto que se recebe. Não importa o tempo que demore. Não importa se a gente esqueça o benefício que prestamos a alguém. Que diante da lei, diante dos registros que imperam neste universo, pelo amor, pela sabedoria de Deus, ninguém é esquecido. Jamais. Todos temos o nosso galardão. Ninguém, podemos dizer, é mal por completo, como na história de Barsabás. Ainda que um átimo, um ato, um pensamento de bondade que a gente desprenda, faça a alguém, será considerado. Será considerado pela paternidade superior, que é o nosso Pai, Criador. Então, meus amigos, complementa, aí o espírito familiar Allan Kardec nesse capítulo, que todo sofredor, todo sofredor, ele é vosso irmão. Que a gente pensa assim, mas ele está sofrendo, ele merece, e nessa a gente acaba excluindo essa pessoa como um irmão. A gente, quando fala irmão, é irmão em espírito, irmão em alma. Porque desnudo deste corpo, desenfaixado das teias deste mundo físico, nós nos igualamos a todos. Todos somos irmãos. Não é? Então, todo sofredor, como diz o espírito familiar, é vosso irmão. E ele tem direito à vossa caridade. E é um dever até nosso, não é? Mas não essa caridade que muitas vezes magoa o coração. Não essa esmola que queima a mão de quem recebe, pois frequentemente bem amargos, né? São os vossos óbolos, como diz isso. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isto é, dar desinteressadamente, sem pensar em retribuições ou taxas de reconhecimento. Pois a gente, parando e pensando, como é humilhante, como é degradante, ao beneficiado ver o gesto de quem espera paga. Aí eu fiz, eu quero. Às vezes não fala diretamente, mas que ele pensa consigo. Estou fazendo, meu Deus, mas quero receber. Já recebeu. Às vezes dos homens diante faz a caridade, por isso que é o capítulo que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Se a gente beneficiar, que seja oculto, que seja no anonimato. Não temos que fazer para anunciar aos quatro ventos. Que a nossa caridade, que o nosso benefício seja ali quietinho. Mas eu fiz, você viu? Selfie, divulgação, jornalismo. Às vezes tem momentos que pessoas que até mesmo comportam um status social aí, e até financeiramente bem amealhados, né? Elas não conseguem, né, se ocultar, né, da própria das próprias pesquisas, né, que ocorrem. Então elas estão sempre ali na mídia, não tem como elas se ocultar. Então elas acabam realmente, às vezes, sendo motivo de notícia. Né? Por imperativos mesmo da própria fama. Né? Mas talvez porque ela pediu para que isso acontecesse. Mas por ela ser famosa, ela acaba, às vezes, acontecendo. Então, às vezes, não há intenção também, nesse caso, da pessoa aparecer. Mas muitos aí, sim, tem porta. Né? Essa é não é uma forma que a gente pode generalizar, mas existe. Há um mecanismo muito variável nesse sentido. Né? Em que às vezes a pessoa às vezes é rica, é famosa, elas querem aparecer. Em outros momentos não querem aparecer. Não é? Bom, vamos lá. Então a caridade material ela deve estar o quê? Acompanhada justamente
da caridade moral. Senão ela não tem valor, se ela não tem efeito. Já dizia a irmã Rosália Rendo, uma bela, importante instrução dessa mesma obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que se nós queremos ajudar, se queremos fazer o bem, coloquemos um ingrediente importante, que é o amor. O amor está ligado à moral nossa. Então devemos, sim, lógico, não podemos deixar de lado de aquecer e nutrir o estômago, às vezes torturado pela fome. Mas também que não deixemos de aquecer e nutrir a alma sedenta de amor e afeto. Olha que importante. Não adianta também só dar amor e afeto de início a uma criança que está ali enfraquecida, desnutrida, porque ela não vai aprender, ela não vai sentir nada. Está desfalecente, não é? Você vai, por exemplo, querer ensinar uma criança a dar alfabetizar uma criança faminta, cansada, desnutrida. Você não consegue. Nós precisamos dar esse socorro imediato, né, ao corpo, para que possamos também. É um complemento de tudo. Um se complementa no outro. Então, para não sermos incomodados, né, isso acontece muito, de nossas casas, o que a gente acaba fazendo? Né? A gente está ali atulhado, cheio de afazeres, de coisas em casa, não queremos ser importunados. Quantas vezes a gente já não demos àquele desventurado que bate a porta, às vezes o que nos sobra mesmo, para ficarmos livres deles. Né? Ali um mendigo, aquele irmão que sem rumo, que é um adulto, mas que foi abandonado como órfão. Quantas vezes seriam eles recusados, né? Se diz ali ainda o irmão a Kardec, se na choupana a enfermidade e a miséria não os tivessem esperando. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. O que é que ele quer dizer isso? Oferecer uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso, porque a coisa mais que eles possam sentir neste momento, além do prato de comida, é a atenção. Olha, mas você, da onde que você está vindo? Você está sentindo alguma coisa, precisa de algo mais? Então a gente precisamos ter ali a participação junto daquele, às vezes, que é lógico que hoje estamos vivendo um mundo muito violento, que não nos permite, às vezes, ter uma participação mais efetiva na relação ali com aquele que bate nas portas. É perigoso, temos medo disso, né, da violência. Mas havendo essa possibilidade, é isso que o Cristo quer, que a gente atenda não só o corpo, mas também o espírito. Então a gente tem que procurar evitar o que? Esse ar de proteção. Que equivale ao que? A revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que fazendo o bem trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Ou seja, fazendo assim aos outros, está fazendo assim mesmo. O poeta português, desculpe aqui, às vezes eu fico, toda vez não consigo encaixar aqui o fone de ouvido, ele acaba se soltando. Vamos lá. Estava dizendo aqui, o poeta português, João de Deus, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico, no livro, o primeiro livro dele, inclusive, Parnaso de Além Túmulo, há um título
deste poeta chamado Lamentos do Órfão, que diz assim. Vamos acompanhar. Assim encerramos como uma prece também. Minha mãezinha, alguém me disse que tu te foste triste sem mim. Já não me embala tua meiguice, e não podias partir assim. Eu acredito que tenhas ido pedir a Deus, que possui a luz, que de mim faça do teu querido um dos seus anjos, outros Jesus. Mas tanto tempo faz que partiste, que fugiste sem me levar, que sofro e choro saudoso e triste, sem esperanças de te encontrar. Há quantos dias que te procuro chamando em vão. Tudo é silêncio, tristonho e escuro, tudo é saudade no coração. Outros meninos alegres veio, numa alegria terna e louca que exclamam rindo dentro de um beijo. Como eu te adoro, minha mamãe. Sinto um anseio sublime e santo, Deus nos meus braços, mãe, te beijar. E abraço o espaço, beijo o meu pranto. Somente a mágoa vem me afagar. Inquira o vento, quando verei minha mãezinha boa e querida. E o vento triste diz-me, não sei, não sei. Só noutra vida, pergunto à fonte, pergunto à ave. Quando regressas dos céus supremos, e me respondem voz suave, nós não sabemos. Nós não sabemos. Pergunto à flor que engalana a aurora. Quando é que voltas desse país? E ela retruca consoladora, depois da morte será feliz. E digo ao sino na tarde calma, onde está ela, meu doce bem? Ela responde grave a minha alma, além na luz do além. O mar e a noite me crucificam, multiplicando meus pobres ais. Cheios de angústias, ambos replicam, tua mãezinha não volta mais. Somente a nuvem, quando eu imploro, diz-me que vens e diz que te vê, e me conforta do céu se eu choro. Eu vou chamá-la para você. Sempre te espero, mas, ai, não voltas. Nem para dar-me consolação, ó mãe querida, que mágoas soltas andam cortando meu coração. Tanta saudade, no entretanto. Vejo-te linda nos sonhos meus, ajoelhada, banhada em pranto, e de mãos postas aos pés de Deus. Sempre a meus olhos está bonita, qual uma rosa como um jasmim. Porém, conheço que está aflita, com um pensamento junto de mim. Então entrego-me ao meu desejo, tremo, de anseio calo, sorrio, sentindo o hálito do teu beijo. Mas abro os olhos no ar vazio. Vai-me o sonho, quanta amargura, que sinto esparsa pelo caminho. Que mágoa eterna, que desventura, para quem segue triste sozinho. Volta depressa. Guardo-te flores, porque só vivo pensando em ti. Celebraremos nossos amores junto da fonte que canta e ri. Já não suporto tantos cansaços. Se não voltares, pede a Jesus que te conceda pôr-me em teus braços. Foge comigo,
para outra luz. Que Deus nos abençoe. Agradeço a todos que puderam nos acompanhar no mais um programa Espiritismo e Vida. Que o Pai nos conceda sempre o merecimento de podermos trabalhar incansavelmente por todos aqueles que se encontram órfãos, não só do corpo, mas dos ensinos, das leis imortais que devem renascer em cada coração humano. Muita paz a todos, fiquem com Deus.